Bom, meu nome é Rodrigo Fernandes, eu sou aluno da turma de Direito da Criança e do Adolescente, de segunda-feira, de 9 às 11, do professor Jean, e eu vou falar sobre as diferenças e as semelhanças entre crime e ato infracional. Começando, eu vou destacar a função do direito penal. Por que ele existe? O direito penal serve para tutelar bens jurídicos considerados os mais valiosos na sociedade. O que quer dizer? Aqueles bens que a sociedade não suporta nenhum tipo de agressão. São fundamentais para a manutenção do convívio social. E quando os demais ramos do direito não conseguem reprimir a violação desses bens, reprimir a agressão a esses bens de forma efetiva, de forma a garantir a existência desses bens e, por assim dizer, manter a sociedade, ela entrega a tutela desse bem ao direito penal. Ou seja, o direito penal é subsidiário. Ele só existe para proteger os bens mais relevantes, em razão dos demais ramos do direito não conseguirem prestar essa tutela de forma efetiva. Então, o direito penal vem e confere essa proteção mais forte a um bem jurídico tido como fundamental. Agora, o que é o crime? O direito penal serve para proteger a sociedade contra o crime. O que é o crime? Crime, no sentido material, é uma agressão a um bem jurídico fundamental, de modo que a sociedade não suporte essa agressão ou essa violência a esse determinado bem jurídico. Isso em sentido material, ou seja, é uma valoração social a uma conduta extremamente agressiva ao bem jurídico extremamente relevante para essa sociedade. Em seu aspecto formal, o crime é o que a lei disser que é crime. Depois de, obviamente, a sociedade não suportar tal conduta e os demais ramos do direito não conseguirem tutelar de forma efetiva aquele bem jurídico, a lei cria um tipo penal. Cria uma conduta descrita em lei que é proibida e submete o infrator da norma penal a uma sanção penal, em sentido formal. Agora, o ato infracional é o crime praticado por menores, assim definidos no artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde diz que considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Pois bem, a criança não pratica, o adolescente não pratica crime, pratica ato infracional, que não deixa de ser, como se verá adiante, porque eu vou expor, um ato típico, ilícito e culpável. Pois bem, o crime e, por conseguinte, o ato infracional se submete ao princípio da legalidade. Então, tanto a criação do crime, por consequência do ato infracional, estão condicionadas à existência de uma lei formal prévia à prática de certa conduta. De modo que não existe crime, e por força do artigo do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente não vai existir ato infracional, se não existir uma prévia lei definindo como crime. Isso está no inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 1º do Decreto-Lei 2848, que é o Código Penal. Então, o princípio da legalidade submete ao Estado a exigência de constituir aquela ação em um crime. Agora, para entender a diferença fundamental entre ato infracional e crime, que é justamente na culpabilidade, eu vou falar agora sobre o conceito analítico de crime,
que é uma forma de chegar ao delito de forma estratificada, de maneira que nós possamos ver todos os elementos do crime para uma melhor didática. Então, os elementos do crime são o fato típico, que é, grosso modo, a conduta, a correspondência entre a conduta perpetrada pelo agente e a descrição legal tida como crime, e a relevante violação ao bem jurídico protegido por essa norma. O outro elemento do crime é a ilicitude, que significa que a conduta, além de ser descrita como típica em lei, ela é contrária ao direito, ela é contrária ao ordenamento jurídico. E essa conduta contrária ao ordenamento jurídico significa que ela não está amparada pelas chamadas discriminantes, ou as excludentes de ilicitude, do artigo 23 do Código Penal. Então, sendo uma ação típica, ilícita contrária ao direito, não estando amparada por nenhuma norma do direito. E a culpabilidade que é a reprovabilidade pessoal, em razão de condições pessoais do agente. E aqui é que está a fundamental distinção entre ato infracional e crime. Porque o adolescente e a criança eles são inimputáveis penalmente. Então, eles não cometem crime em razão da falta do elemento culpabilidade, pois a culpabilidade tem como um subelemento a imputabilidade, que falta à criança e ao adolescente. Mas o ato infracional, ele tem todos os elementos que também tem um crime, ele é típico, ilícito e é culpável. Só que à criança e ao adolescente falta a culpabilidade, digamos assim, tradicional, que compõe o crime. A culpabilidade do adolescente e da criança, elas são diferentes, elas são adequadas à sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, a criança e o adolescente, em razão de uma menor, digamos assim, reprovabilidade sobre aquela criança, sobre aquele adolescente. Afinal, são crianças e adolescentes, não são marginais como querem fazer parecer certos políticos e afins e etc. Então, diz o artigo 228 da Constituição Federal, o 104 do ECA, que são inimputáveis criminalmente os menores de 18 anos. O que eles querem dizer? O que eles querem dizer é que não cometem crime em razão da falta de culpabilidade crianças e adolescentes. Mas crianças e adolescentes, eles, por força do artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cometem atos infracionais. Portanto, essa é a distinção essencial existente entre ato infracional e crime. É especificamente a inimputabilidade criminal dos menores de 18 anos. E sem inimputabilidade, não existe culpabilidade. E, por conseguinte, faltando um elemento do crime, não se tem crime, porque falta um elemento. Mas tem ato infracional, porque vai ter a culpabilidade específica da criança e do adolescente, em razão da sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Agora eu vou falar sobre a questão da redução da maioridade penal, que as pessoas ficam aí pregando como solução para a delinquência infanto-juvenil. Enfim, eu acredito que seja uma questão de sofisma por parte de alguns políticos, se utilizando do sentimento de descrença no Estado brasileiro com a repressão à violência, de falta de paciência dos cidadãos com um Estado ineficiente em todas as questões, inclusive no combate à violência. Mas o que se tem que ter em mente é que essa questão da inimputabilidade da criança e do adolescente não é só questão de elas não entenderem o que estão fazendo e se determinarem de acordo com esse entendimento.
é também uma questão de que é mais fácil ressocializar um adolescente de 16 anos do que um adulto completamente degenerado pelas mazelas sociais. A criança, ela tem facilidade, o adolescente tem facilidade de absorção de um trabalho educacional, de um trabalho pedagógico, para ela conseguir retornar à sociedade. Então não é enchendo a cadeia de criança, aquelas cadeias que parecem um depósito de gente, que se resolve o problema da sociedade. Primeiro, porque essas crianças também são cidadãos, também têm direitos e também estão em situação irregular, precisam ter problemas resolvidos. Mas, enfim, em relação a essa questão da criança ser... Então, o argumento que utilizam para propagar essa ideia de reduzir essa idade para começar a punir indistintamente crianças e adolescentes, ela é falaciosa. Porque não é só o argumento simplista de dizer eles têm acesso à tecnologia, a meios de informação, à televisão, o que é meio duvidoso, porque o Estado brasileiro não fornece nem saúde, nem comida, nem moradia, nenhum tipo de serviço público essencial, quanto mais tecnologia. Mas, enfim, ela não exaure o assunto, até porque, além dessa questão da inimputabilidade em razão da criança e do adolescente não entenderem o que estão fazendo, também existe essa ideia de melhor readaptação do adolescente e da criança ao seio social. Então é muito simplista você chegar e dizer, não, ele consegue entender o que ele está fazendo. Não é só isso. Existem outras situações. Mas, enfim, concluindo o trabalho, a apresentação, a diferença fundamental entre crime e ato infracional é justamente na culpabilidade que se tem no crime e a culpabilidade que se tem no ato infracional. São duas coisas distintas, apesar de o ato infracional ser uma conduta análoga a crime, justamente na inimputabilidade da criança para o crime, que o torna não um criminoso, mas sim um menor em situação irregular. Bom, esse foi o trabalho sobre aspectos do crime e do ato infracional, suas semelhanças e suas diferenças. Obrigado.